esse vídeo eu tô devendo pra você, mas farra é tempo. Nossa senhora. Hoje a gente tá aqui, enfim, pra falar sobre as funções e cargos de uma sala de roteiro. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, vamos lá. Primeiro deixa eu explicar assim pra vocês por alto o que é uma sala de roteiro. Depois que um canal dá um ok, que ele fala que ele vai produzir uma série, o criador da série vai lá e ele se junta com outros roteiristas, geralmente no total dão umas 6 ou 7 pessoas, que formam a sala de roteiro. Essa sala vai desenvolver durante aí uns 8 meses, 8 a 10 meses mais ou menos, o que é chamado de bíblia, outline, arco da temporada, prospecção de histórias futuras, todos os roteiros, as possibilidades narrativas, criação ou não criação de personagem, enfim. Tudo isso é decidido e criado na sala de roteiro. E como a série é um produto que precisa de todo esse material para poder compor a estrutura dela, é muito difícil você fazer isso sendo uma pessoa só. Por isso que é necessário criar essa sala que se reúne diariamente para debater as questões narrativas de uma série. Só que existem várias funções dentro dessa sala. Não é tipo todo mundo é roteirista e pronto, todo mundo é igual e é isso aí. Não, não é por aí. Aqui no Brasil existem salas de roteiro, mas elas não são tão especializadas como é nos Estados Unidos. Então eu vou falar aqui de todas as funções que existem lá nos Estados Unidos, daí eu vou dizendo o que existe e o que não existe aqui no Brasil. E até tem algumas funções que só existem em séries de alto orçamento lá nos Estados Unidos, tipo na Netflix, Amazon e HBO. Não tem séries de baixo orçamento também. E vocês vão reparar ao longo do vídeo que eu vou falar muito de produção e de cargos relacionados à produção. Porque nos Estados Unidos é muito claro, e agora no Brasil que a gente está desenvolvendo essa mentalidade de que o roteirista de uma série precisa estar relacionado com a produção, precisa estar no set, precisa entender de edição, precisa estar no dia a dia, precisa entender de locação, de figurino, de tudo. Lá isso é muito claro, por isso que o roteirista, à medida que ele vai subindo na carreira, ele vai adquirindo cargos de produção. E eu vou falar na seguinte ordem, dos que têm menos autoridade aos que têm mais autoridade dentro da sala, a hierarquia de baixo a cima. Vem comigo! Transição! O primeiro cargo é o de roteirista assistente. E a função primordial dele é de fazer a ata de todas as reuniões. Ou seja, ele fica lá com o computador anotando tudo que está sendo debatido, que caminhos foram tomados ou não. E também ele tem a função de se preocupar com prazos e de questões burocráticas, tipo planilha, documento, prazo. O roteirista assistente é quem fica lembrando o grupo, tipo, gente, a reunião tem que acabar a tal horário e até o final da reunião a gente tem que ter isso, isso e isso decidido. Aí começa outra reunião e ele fala, gente, hoje a gente tem que debater isso, isso e aquilo, a gente tem que definir isso, isso e aquilo. Mas o roteirista assistente não escreve roteiro, a não ser que lhe seja pedido por alguma circunstância. Ele também não dá palpite durante a reunião, ele não fala, tipo, se a gente fizer isso, que eu vou falar, ele tipo, cara, você não tem experiência. E é isso, geralmente o roteirista assistente é alguém que nunca trabalhou com roteiro na vida. Então já é uma oportunidade muito legal de você estar ali numa sala acompanhando esse desenvolvimento para que você entre no cargo de roteirista daqui a um tempo. E essa função existe no Brasil também. Depois do assistente, a gente tem um roteirista, que é quem escreve o episódio de fato, né? Obviamente, roteirista é roteirista, gente. Depois que a sala de roteiro decidiu várias e várias coisas, depois de vários meses de discussão, definição de arco, de bíblia, personagem, universo, etc, etc, abre-se o que a gente chama de outline. Eu já expliquei melhor o que é outline no meu vídeo Etapas de um Roteiro. Mas ele é basicamente todas as cenas de um episódio com uma descrição bem larga que a sala de roteiro faz junto. Depois o roteirista vai sozinho na casa dele, escrever os diálogos, aumentar as descrições, modificar, colocar as cenas e tudo, para depois entregar aquilo para a sala. Então a função do roteirista é simplesmente escrever roteiro. Depois a gente tem um cargo que não existe no Brasil, mas que eu tô começando a ver um ou outro, não exatamente com esse nome, mas que é o editor da história, o Story Editor. Ele nada mais é um roteirista mais experiente e com uma função de se responsabilizar pelos outros roteiristas. Então sempre que um roteirista acaba de escrever um roteiro, ele primeiro manda pro Story Editor, antes de mandar pro chefe da sala e pro showrunner. Vou já falar dessas funções também, segura aí. Ele também é quem procura novos roteiristas para contratar e quem conversa com os outros de tipo, cara, eu acho que fulano é melhor escrever esse episódio aqui. Ele cuida muito também, por ser um roteirista mais experiente, de tentar evoluir a capacidade dos roteiristas. Então de falar, olha, essa cena vai ficar melhor se você fizer assim, 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 assado. Ele também se certifica de que o roteiro tá na formatação correta antes de enviar para todo mundo da produção. Daí existe a função de editor de história executivo, Executive Story Editor, que essa função não existe mesmo no Brasil. E ele nada mais é
ideia do que um story editor que tem funções de produção. Então, por exemplo, esse cara geralmente é quem tá lá no set de filmagem, cuidando da continuidade e se preocupando se todo mundo no roteiro, desde a galera do figurino até o elenco, direção, tá todo mundo seguindo o mesmo roteiro, tá tudo certinho, tá tudo unificado, tudo correto. Ele também se preocupa com a capacidade de execução de uma cena, às vezes quando alguém apresenta pra ele, e ele fala, putz, essa cena aqui eu acho que vai ser difícil de executar, melhor a gente nem fazer. E ele também escreve cenas, assim como eu esqueci de falar, mas o story editor também escreve cenas, ele também é um roteirista, só que ele tem essa função um pouco mais acima na hierarquia, que cuida de outros roteiristas. Daí, em seguida, vem uma função que, pra ser bem honesta, eu não sei se existe no Brasil, mas eu acho que não, que é o de produtor de supervisão, Supervising Producer. Esse cara é um produtor que também é roteirista, faz parte da carreira de roteirista, mas que na função dele, ele não precisa escrever só em momentos muito raros. Ele é um cara que tá na sala pra supervisionar questões de produção. Então é aquele cara que se alguém joga e pergunta assim, será que a gente pode fazer um incêndio? Ele vai falar, não, no nosso cenário não dá pra fazer incêndio. Então ele é aquele cara que tá sempre dando coordenação de produção e ele sabe o que tá acontecendo na sala de roteiro, porque ele tá lá, e ele também sabe o que tá acontecendo na produção. E ele geralmente é o cara que, quando o showrunner não pode fazer isso, ele que vai lá pra mesa de edição, cuidar da edição e certificar de que a montagem tá igual o roteiro. Daí a gente tem uma função que existe no Brasil e é amplamente falada, que é a de head writer, que no Brasil é chamada de roteirista-chefe ou chefe de sala, ou até mesmo eu escuto muita gente falar head. Ele é o head, tipo, ele é o cabeça, ou até traduzir mesmo, ele é o cabeça da sala, ele é o chefe. E o head writer é a autoridade máxima da sala de roteiro quando o showrunner não está presente. Vamos já chegar na função do showrunner. Mas o que isso significa? Significa que se a sala de roteiro tá dividida entre um caminho narrativo e outro, tipo, metade da sala tá dizendo, vamos matar o personagem X, e a outra metade fala, não vamos matar. Que vai bater o martelo e falar, não, a gente vai por esse caminho, é o head writer. Além disso, o roteirista-chefe também escreve mais episódios do que os outros roteiristas. Então, se um roteirista pega, tipo, 2 episódios de uma temporada, o roteirista-chefe pega 3, 4. Ele também sempre revisa os roteiros antes de passar pro showrunner, e ele é a pessoa mais próxima do showrunner quando o showrunner não está em sala, então é ele que tem o contato mais direto. Ele também é quem determina o arco das temporadas e quem decide os maiores acontecimentos de uma série. Às vezes ele é acreditado como produtor executivo também quando ele carrega algumas funções de produção. Por fim, chegamos na autoridade máxima não só da sala de roteiro, meus amores, mas de toda a série, o showrunner, que é um roteirista de formação. Você não pode ser showrunner se você não for roteirista. Não existe. Esse aqui, meu amigo, geralmente é um roteirista de muitos anos e é o criador da série em quase todos os casos. E ele não é diferente das outras pessoas, é uma pessoa que foi, tipo, contratada pra trabalhar aqui naquela série por aquele... Não. Ele é uma pessoa que é assim, se ele não tá lá, a série não existe. Ele manda em todo mundo. Tem showrunner que decide até a cor do esmalte que uma personagem vai usar em determinada cena. Que existe o tamanho da prótese de não sei quem. Que decide que tamanho, que dimensão tem que ter o bebê falso que a personagem vai segurar. Esse é real, eu já escutei falarem. Só que a questão aqui é que nem sempre o showrunner tá na sala de roteiro, porque ele tem que cuidar de uma série inteira. Então imagina, o cara tem que definir quem vai ser o elenco, ele tem que definir figurino, ele tem que definir locação, ele tem que definir design, ele tem que cuidar de fotografia, tem que cuidar do tom, tem que cuidar de não sei o que, de não sei o que. Então assim, nem sempre ele consegue estar na sala, mas geralmente ele escreve o primeiro episódio da série sempre, e alguns episódios importantes geralmente o showrunner gosta de escrever também. Então tipo, o último episódio da temporada, ele geralmente escreve, ou algum episódio que vai ter uma relevância muito grande, ou que ele pessoalmente queira escrever, também ele que escreve. Tem showrunner, gente, que escreve tipo tudo. Se vocês pegarem Mad Men, o Matthew Weiner, ele não leva crédito em pouquíssimos episódios, assim, eu te juro. Eu acho que contando não dá 10 a série inteira. Então assim, tem uns que estão em contato muito próximo, tem outros que não, tem outros que só revisam o roteiro. Nenhum roteiro é aprovado sem passar pelo showrunner. E quando ele não escreve esses episódios importantes, quem escreve é o head writer. Então é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se vocês gostam de escutar mais sobre essas funções de produção que rolam nas séries. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Me segue lá, porque eu tô sempre falando de outras curiosidades. Posto no Instagram curiosidades também sobre séries e filmes, coisas de produção. Posto vídeo no IGTV também, então dá uma olhada lá. Deixa um like e se inscreve no canal que me ajuda muito também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Mano, vocês esperaram que o vizinho bateu a porta assim, revoltado com a vida, né, mano? Coitado, eu vou até perguntar se ele tá bem.